Pessoal, boa noite. A gente está no período aqui de consagração. E como eu já havia falado para vocês, né? Que eu ia falar sobre uma questão que o ser humano não tem dado muito valor nisso. E por não dar muito valor, a humanidade está declinando literalmente para a desgraça. A verdade toda é essa. E eu decidi fazer esse vídeo aqui por conta de uma única coisa diante do que eu ando vendo. Para você que talvez acredita em Deus e tem ciência do tamanho do poder dele e o quanto que ele é maravilhoso, pensa comigo numa coisa, numa pergunta que é bem idiota, bem tola. Será que Deus ele fez tudo perfeito para, sem mais nem menos, uma situação ficar do jeito que tá? E se Deus ele é Deus e tem poder de mudar tudo isso, por que ele não mudou? Aí vai vir uma velha resposta que todo mundo já sabe, que é a questão do livre-arbítrio. Mas qual o ensinamento que tem por trás do livre-arbítrio? São perguntas que passam-se por várias e várias religiões e por várias cabeças de pessoas, e as pessoas não sabem a real resposta disso. E por elas não saberem a real resposta, porque que Deus ele fez tudo perfeito, o mundo virou do jeito que virou hoje, e a situação está indo de mal para pior. Aí o pessoal vai falar bem assim, porque a palavra tem que se cumprir, tá? E daí? E daí que a palavra tem que se cumprir, mas qual é o ensinamento que Deus quer deixar sobre tudo isso? Qual é o ensinamento? São coisas que a religião ela nunca vai dar conta de responder. Um ser humano doente, preso na iniquidade, nunca vai dar conta de responder. Um líder, vamos dizer assim, político ou religioso, ele nunca vai dar conta de responder. Sabe por que ele nunca vai dar conta de responder? Porque conhecer o coração de Deus, gente, não é para qualquer um. Conhecer os planos de Deus não é para qualquer um. Eu posso ler a Bíblia, estudar, fazer teologia, falar um monte de coisas. Só que eu vou falar uma coisa que é básico, e a própria palavra de Deus ela diz isso. Que nem olhos viram, nem ouvidos não ouviram, não subiu ao coração de homem carnal natural nenhum. Mas Deus preparou para aqueles que amam a Deus e adoram a Deus. E tem um outro versículo que diz assim, que o homem espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Eu estou vendo uma situação que é o que eu vou falar aqui, não é um desabafo, mas é realidade. Se você fala de Deus
E de espiritualidade, o pessoal quer pôr religião pelo meio. Entenda uma coisa, irmãos, que eu vou te falar. Deus, ele é a prova. Ele é a base da ciência. Deus e a ciência se dão muito bem. O que não se dá bem na realidade é a religião e a ciência, que na realidade eles usam a humanidade para ficar brincando de ping-pong com a humanidade. E qual é o método que eles usam? O sistema mentiroso. Mas Deus deu a sabedoria para o homem desenvolver a ciência. A ciência jamais existiria sem a essência de Deus. E Deus não tem nada a ver com religião. Deus não tem nada a ver com religião. Eu demorei muito tempo para compreender a profundidade disso. A palavra de Deus, gente, ela não falha, ela não erra. E ela tem uma beleza tão tremenda que quanto mais simples ela é, mais profunda e cheio de códigos ela tem. Só que as pessoas colocam uma coisa na cabeça, baseado dentro de uma situação, se você for parar para analisar e observar bem, que hoje, uma coisa que a minha esposa viu em 2017, e no momento eu não compreendia ela, do que ela estava me falando, hoje eu estou vivendo isso, e estou vendo muitos, eu vou falar que a verdade tem que ser dita, muitos pastores fazerem isso, e alguns sendo obrigados a fazer. Por quê? Porque, pelo incrível que pareça, isso já estava escrito dentro da palavra, debaixo do nosso nariz, e nós não queríamos ver. Eu não sei se você gosta de cinema, mas eu gosto. Às vezes, os códigos subliminares estão nos filmes, no cinema. E você não percebe. A minha filha caçula, ela viu um desenho, depois ela me veio me falar uma coisa que eu fiquei de boca aberta e parando para analisar, que Deus estava usando a boca da menina para alertar de uma coisa que vai acontecer daqui para o final do ano. E o povo não está nem preocupado. E ela viu num desenho. Ela viu no desenho isso. Será que realmente nós vivemos uma liberdade? Ou nós grudamos num padrão religioso para se esconder de uma realidade escabrosa e cheia de atrocidade e cheio de carnificina que já está reservada para a humanidade? Eu não estou preocupado se você vai gostar desse vídeo que você vai ver ou não. Eu não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado, na realidade, é se realmente nós conhecemos a Deus. Ou se nós queremos empurrar Deus dentro de um sistema religioso onde ele não vai entrar. Aonde literalmente ele está preocupado é com a postura de fé. E fé, meu querido, não tem nada a ver com religião. Quando Deus mandou estudar sobre matemática do corpo, da alma e do espírito, e ele permitiu eu passar por alguns sustos para acordar para a vida, eu percebi uma coisa que é importantíssimo e fundamental para a realidade da vida hoje, e até mesmo para a eternidade. Que fatos você não contesta, ou você engole seco e apanha antes de engolir mais um bocado, ou simplesmente, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar dentro do sistema e vai se decepcionar com o sistema, com as pessoas e com o governo.
A pergunta hoje é: a tua fé está grudada na religião ou realmente na essência de Deus? A tua fé literalmente está grudada dentro de um padrão que precisa ser colocado como base ou simplesmente fica por isso mesmo? Pessoal, porque quando o meu pai morreu, só que ele está vivo lá, na cidade de Planaltina. Entendeu? Quando meu pai morreu, e os médicos falaram, não tem jeito mais, só um milagre. Eu falei, mas Deus vai fazer um milagre. O médico riu da minha cara. Mas meu pai está vivo lá em Planaltina. Quando a minha filha mais velha era para ser tirada dentro da barriga porque tinha um câncer dentro do útero da minha esposa, e para acabar de piorar, a minha esposa, ela pegou leucemia e estava em estágio terminal, e o médico deu data tanto para tirar a Rebeca quanto para tratar numa temporada para durar mais tempo a minha esposa. Eu vi Deus. E não foi a religião que fez isso, foi Deus que fez. E Deus me mostrou, de uns tempos para cá, e fui analisando qual a diferença de fé para religião. É enorme. Na hora que você está sozinho com o seu problema, na hora que você está sozinho com o seu problema, é você, a sua fé e Deus, mais ninguém. Porque tem coisas que Deus não vai permitir ninguém ver. Deus não vai permitir ninguém ver até o teu gemido, o teu choro. Eles não vão nem perceber o teu desespero interno, a de aflição, para tentar sair de um problema ou resolver um problema. Mas sabe o que vai acontecer? Se realmente Deus tem um projeto com você nessa situação, para você resolver o problema e o nome dele ser glorificado, sabe o que vai acontecer de fato e verdade? Ele vai te ensinar a você amadurecer a sua fé. E amadurecer a fé, pessoal, para quem não sabe e para quem quer fazer as coisas do seu jeito, dói muito. Eu tive que aprender muita coisa sozinho. E de uns tempos para cá eu glorifico ao Eterno, ao Criador, pelo único fator predominante dentro de uma situação, que por mais que eu tenha estudado, eu descobri uma coisa, que o sistema governamental e o sistema religioso, qualquer outra coisa que o homem tente inventar para querer nome, para querer grandeza, jamais vai prevalecer acima dos princípios de Deus. Porque os princípios de Deus, eles são únicos, eles são infalíveis. E os princípios de Deus não se enquadram de qualquer forma. A maior prova é que, se você for parar para analisar, a coisa mais interessante que eu tenho visto sobre esmola, eu ouvi muito a minha mãe falar de uma questão que minha mãe falava bem assim, que tua mão direita dá, tua esquerda não pode saber. Aí você lê em Mateus no capítulo 6, Deus falando sobre esmola. E é a mesma coisa que minha mãe falava. E você vai estudar a profundidade daquilo, quer dizer, Deus quer que você dê em secreto, para que ninguém saiba que, entendeu, que você está fazendo aquilo, mas só Deus veja. Porque por detrás daquilo ali existe um presente incalculável. Eu fui descobrir o presente disso. Eu não posso contar minha experiência para você, que não vai servir para você. Mas você precisa ter uma experiência dessa sobre esmola. É algo extraordinário. Tem experiências que Deus ele te dá dentro de um padrão que jamais vai servir para outra pessoa. É por isso que eu falo para vocês, e vou continuar dizendo,
e de uma forma bem clara e incisiva. Deus jamais vai entrar na religião de alguém, mas ele vai entrar na fé de pessoas. Fé de pessoas que você vai olhar, vai dizer e não vai dar nada para ela. Mas aquela pessoa tem uma fé que só Deus sabe explicar a fé dela. Eu não estou aqui criticando você que é católico, espírita, agnosticista, evangélico, ateu. Não estou aqui criticando. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos um poder nas mãos tão grande, tão intenso e tão incalculável. Como diz a palavra de Deus, que ele não mente. Eu acredito nisso. Que alguns homens não viram a morte. Agora, qual foi o segredo que eles alcançaram? Aí você vem talvez com aquela velha pensamento, aquela velha historinha, a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Qual é o princípio de Deus? Tem situações, pessoal, que acontecem na nossa vida que jamais pessoas vão conseguir entender o que você viveu e o que você tem que viver. Sabe por quê? Porque a sua experiência ela é pessoal. E experiência pessoal normalmente não serve para a massa. Normalmente não serve para A, B, C ou D. Normalmente ela só vai servir quando Deus falar bem assim para você. Conta aquilo que você passou junto comigo e eu fiz você vencer. Para edificar a fé dessa pessoa. Eu percebi uma coisa durante o decorrer do tempo, que nem tudo que acontece contigo de bom, você tem que contar para pessoas. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. Um doente, pessoal, ele vem sempre e vai pegar uma coisa e vai distorcer. Sempre vai pegar uma coisa e vai distorcer e vai levar para outro lado. Porque pessoas doentes têm a tendência de ver o lado muito mais negativo das coisas do que o lado positivo em si. E isso é um pouco complicado. Você sabe por que é complicado? Porque na maioria das vezes nós estamos preocupados em divulgar o reino, mas não trazer a compreensão do reino. E trazer a compreensão do reino vai muito além do que nós imaginamos ou pensamos. Vai muito além de um fundamento natural naquilo que é preciso, naquilo que é necessário. Hoje, eu quero dizer para você uma coisa aqui hoje como ponto fundamental. Às 6 horas da manhã eu vou estar entrando. Só para tu ter ideia. Eu vou estar entrando num momento com Deus, ao vivo, não para orar apenas, mas para adorar a Deus. Você sabe por quê? Porque nós precisamos compreender uma coisa, que nós temos um poder nas mãos, aonde nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Aonde nós já temos coisas dentro de nós que nós não usamos. Aí passamos por doença, passamos por problema de enfermidade, passamos por problema financeiro, como eu já passei várias vezes, por não compreender algumas coisas, por não entender algumas coisas. Aí você fica dependendo do sistema religioso. Você fica dependendo de parente, de A, B, ou C ou D, ou de uma pessoa que Deus levantou para te ajudar em determinado projeto. Só que tem coisas que você tem que fazer sozinho. Só que tem coisas que pessoas que por mais que você queiram colocar ela dentro de um sonho que Deus deu para você fazer, ela jamais vai entender aquele sonho. Jamais. Você sabe por que ela não vai entender? Como ponto básico e real. Sabe por quê? Que ela não vai entender? Porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. E essa é a verdade. Então, nesse momento agora, eu quero deixar essa palavra de reflexão para você e que você possa ter um final de semana abençoado e cheio da presença de Deus. Amém? Deus te abençoe.